Bom, gente, enquanto o pessoal tá entrando aí, vou vender um pouco o nosso peixe aqui, né? Me apresentar também. Meu nome é Ana, eu faço parte do Mulher Artista em Rede. Hoje eu tô aqui para entrevistar a Karen Marçal como parte da exposição Criação. A exposição Criação ela tem curadoria da Elidaiana Alexandrino, que tá por aí. Também, se quiserem mandar uns beijos para ela aí. A exposição ia abrir do dia 8 de março ao dia 31 de março, mas infelizmente, por causa do Covid, das fases vermelha, emergencial, roxa, escarlate, rubi, sei lá, que fase que eles estão agora, a gente não sabe quando que vai poder abrir novamente. Então a gente está seguindo aqui com a nossa programação online. A gente teve uma live no sábado passado, que foi com a Késia Paz, e aí a live de hoje é com a Karen Marçal. Se quiserem ver, se tiverem interesse ainda de ver a live com a Késia Paz, ela está disponível aqui no nosso Instagram, tá? Salva. Também está no nosso YouTube, que é Mulher Artista em Rede. Foi bem legal, então depois dessa live aqui, se quiserem dar uma conferida, bem bacana. O site Mulher Artista em Rede é um site para mulheres artistas se cadastrarem seus currículos e poderem achar trabalho por meio disso. Né? Então, se vocês não conhecem, é mulherartistaemrede.com.br. E é isso. Também, ano passado, a gente fez uma outra exposição em conjunto com a Elidaiana também. Foi uma exposição que elas abriram em março do ano passado, por causa da pandemia, fechou. E aí ela fez com a gente virtualmente. Você ainda pode conferir as obras aqui no nosso Instagram ou na nossa bio também tem os links. E tem um link de uma exposição virtual que a Isabel Lee, minha irmã, fez pra gente, que dá para você andar pelos espaços da exposição. Tá bem legal. Bom, chega de conversa fiada. Vamos começar, que vocês vieram aqui para ouvir a Karen falando. Vou dar uma apresentada nela antes e aí eu chamo ela para a live, tá bom, gente? Bom, a Karen Marçal é dançarina e poeta. Ela é formada pela ETEC de Artes e pelo projeto Núcleo Luz. Teve seus estudos também de modo autônomo, transitando entre as linguagens da dança, performance, literatura e audiovisual. Basicamente não tem nada que essa mulher não faça, gente. Tô falando para vocês. Ela é bailarina, intérprete, coreógrafa de diversos coletivos de dança e também produz vídeos que integram tanto a sua escrita quanto a sua paixão pela dança e que vocês podem conferir na sua página do Instagram, @akarenmarçal, sem o cedilha, então fica Marcal, ou teto.poético também, que é o Instagram de poesia dela. Então vou chamar a Karen para a live. Eita. Karen, você está aí? Oi! Olá, boa tarde a Olá! todos, oi, Boa pessoal. tarde, Karen. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, estamos aqui para falar sobre o seu trabalho, sobre o seu envolvimento na exposição Criação. Então, eu queria começar perguntando para você, como é que se deu esse seu envolvimento nessa exposição? Como é que você se envolveu nesse projeto? Sim, foi a partir de uma conhecida que gerou esse convite, que me indicou, que viu meu trabalho, na verdade, estava participando de um sarau. E aí a pessoa gostou bastante, tudo mais, e entrou em contato comigo. E aí fez esse convite, explicou um pouquinho sobre o que foi, o que é, o que foi e o que seria tudo isso. E eu aceitei. E aí foi a partir de um convite bem generoso e pessoal. Legal, bacana. E aí, eu estava contando aqui para o pessoal que você é bailarina, você é poeta também. Eu queria saber um pouco da sua trajetória enquanto artista. Como é que você se envolveu com a dança, com a literatura? Ah, sim. Então, eu comecei desde pequena, assim, desde quando eu consegui fazer alguns cursos mais livres, ainda meio criança, meio adolescente, eu comecei a fazer uns cursos aqui na cidade de Suzano. E aí eu frequentava o Casarão das Artes, a biblioteca. Lá eu fiz alguns cursos, comecei com desenho, pintura em tecido, os cursos de música. E aí depois de um tempinho
conheci um projeto chamado Dança e Saúde, e aí eu fiz a minha primeira aula de dança e me encontrei, assim, bastante nesse sentido de movimento. Não que eu não tenha contato anterior na família e tudo mais, né? No Brasil, a gente vive a Uhum. arte desse jeito. Mas comecei a fazer essa aula, assim, e aí foi evoluindo. Aí, assim que eu terminei a escola, eu fui fazer um curso técnico, técnico em dança, né? Tec das Artes. E aí eu fui engajando uma coisa na outra. Aí fui para um outro projeto também de formação, me formei lá, que foi o que você comentou do projeto Núcleo Luz. E junto disso também fazia outras coisas, aulas esporádicas, mas que complementaram muito na minha formação. Que era uma aula de circo, aula de capoeira, gosto muito de esporte, então na época eu jogava também. Eu acho que é meio que isso, assim, tipo, foi engatando uma coisa na outra e eu fui me encontrando. E aí eu vi que eu queria trabalhar com isso profissionalmente, né? Que não era só um hobby ou uma coisa assim. É bem difícil por causa do reconhecimento e toda essa cultura que a gente tem, né? Uhum. Mas tamo aí. Aí foi isso. De ouvir também as pessoas falando, ah, mas você trabalha com o quê? Então, você dança, mas você trabalha com o quê também, né? Exatamente, exatamente. E aí, depois, quando eu comecei a fazer alguns trabalhos que eu recebia e tal, eu comecei a ver um pouco desse retorno e reconhecimento também, né? Porque reconhecimento não é só você chegar na pessoa e falar, ah, parabéns, seu trabalho é lindo, mas realmente pagar pelo que você faz, pelo que você estuda e tudo mais. Eu acho bem importante. Claro, claro. E a literatura, ela veio antes, depois? Como é que você começou a escrever, assim? Eu acho Perceber que que você foi, gostava? eu acho que foi bem junto, assim. Comecei a escrever na época de escola ainda, escrevi uns poesinhas de adolescente. E só que aí depois disso eu continuei sempre escrevendo. Então, boa parte era relatos, boa parte era sobre o que eu estava passando. A dança e outras coisas também sempre me inspiram muito, e não só no sentido de movimento, né? Tipo, de eu trabalhar e conseguir expressar isso com o meu corpo. E aí eu sempre tinha esse refúgio, essa ferramenta de produzir algumas coisas escritas, né? Usando a literatura e tudo mais. Mas foi muito recente que eu comecei a abrir isso e jogar para o mundo e participar de sarau, de expor o que eu escrevo, porque eu realmente não via isso como talvez uma potência para ser compartilhada, mas mais uma coisa bem individual e bem íntima, assim, de, tipo, nossa, tem muito meu e do que eu sou aqui. E realmente é uma coisa muito que, tipo, eu me sinto muito aberta e muito com as pessoas me conhecendo através das minhas poesias. Então, sempre caminham muito junto, assim, os processos que eu passava de criação com dança ou com outras coisas, deve ter algum escritinho sobre, com certeza. Uhum. Perfeito. E você guarda tudo isso? Onde é que você tem cadernos, assim, Então, antigos e tal? eu perdi muita coisa porque eu guardava bastante no celular. E Hum. aí, depois de um tempo, quando eu comecei agora a divulgar, postar e compartilhar isso com as pessoas, eu tenho consultado alguns e-mails que eu mandava para mim mesma e tudo mais. E aí alguns eu vou reescrevendo, outros eu vou falando, não é isso mesmo, é desse jeitinho que eu vou, vou mostrar. E aí eu vou jogando assim na internet, na minha página que eu criei. Legal, bacana. E aí, como essa exposição se chama Exposição Criação, eu queria te perguntar um pouco sobre o seu processo criativo. Então, você faz muitos vídeos que, inclusive o vídeo que a gente vai postar amanhã, que é da exposição, que juntam essa sua escrita com a dança, com ferramentas do audiovisual. Então, eu queria saber mais ou menos como é que isso se dá. Se começa com a dança, depois vai para a escrita, ou se junta duas coisas que já existem. Como que você faz isso? Então, o meu processo de criação ele é bem louco, assim, bem bagunçado, mas eu acredito que deve ser difícil algum que não seja, de fato. Porque eu acho que a criação mora em algum bercinho do caos, alguma coisa da desordem, que faz a gente começar um processo de investigação, de descoberta do que ou do que você está passando, ou do que você está sentindo, buscando sempre novas coisas, né? E aí eu trabalho bastante com as minhas inspirações do dia a dia mesmo, do cotidiano. Então, às vezes eu vou ler alguma coisa e isso vai me inspirar a dançar de certo modo. Às vezes eu tô dançando alguma coisa e isso vai me inspirar a escrever alguma coisa. E aí as coisas vão acontecendo muito junto. Só que uma das coisas que eu gosto muito de fazer é realmente reunir essas coisinhas, né? E construir uma potência só, que muitas vezes eu não sei nem dar o nome disso, se é um videodança, se é um poema trarará, sei lá. Uhum. Mas é uma coisa muito que vai acontecendo, é, às vezes separadamente, mas às vezes tem uma conexão.
E aí, depois de um tempo, eu consigo descobrir essa conexão, essa linhazinha que liga uma coisa na outra. E aí eu vou fazendo isso. Tem bastante do que eu considero assim, meio que do meu emocional, talvez, também do meu sentimental, de como eu sinto as coisas, de como eu vejo as coisas. Então eu vou mergulhando nesses afetos e vou descobrindo várias coisas. Eu gosto de bastante de coisas descritivas também, de pesquisar a etimologia da palavra, ver realmente se é isso que eu estou querendo dizer ou não, e descobrir uma gama de outras coisas. Então eu realmente vou vasculhando e fazendo e fazendo e fazendo. É tanto que, tipo, uma particularidade que eu descobri é que antes eu escrevia um pouquinho, e aí quando eu vou ver, tá um textão assim, eu fico, meu Deus, eu acho que não precisa tanto. Mas querendo ou não, vai traduzindo, né? Vai, tipo, sempre afunilando e criando mais volume. Aí é meio que assim, não é uma coisa fácil e às vezes prazerosa de fazer, mas às vezes eu escrevo um texto muito, sei lá, melodramático, ou muito sofrência, ou que remete a um pouco, sei lá, da violência. E eu me sinto satisfeita depois que eu consegui terminar isso, concluir. Então eu acho bem importante, às vezes, a gente usar essas ferramentas e usar essas coisas não só para produzir, mas também para compartilhar e descarregar tudo isso. Claro. Uhum. Você chega a editar bastante, assim, os textos que você escreve, ou geralmente vai na forma, a primeira coisa que você escreveu, assim? Como é que funciona isso? Olha, eu acho que eu edito bastante, bastante. São poucos os que eu consegui escrever, e aí é isso. Eu acho que eu vou. É realmente isso, tipo, às vezes nem eu sei exatamente o que eu tô querendo dizer, e aí é um Uhum. processo durante, assim, tipo, ai, não é isso, ai, é isso e tudo mais. Então eu realmente vou editando e vou descobrindo, às vezes até mesmo na escrita, enquanto eu tô fazendo. Perfeito. Bom, você tem 3 obras na exposição Criação. Uma é o vídeo dança, que a gente vai postar amanhã, que vídeo dança poesia, que eu apelidei aqui, que é o Duas É, Vezes Recinto. E as outras duas são 2 poemas, Ela que me resgata primeiro e Preta. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, o que, que eles significam para você, por que, que você escolheu eles para estar na exposição. tá bom. Eu vou Pergunta começar de grande. trás pra frente. Eu vou começar de trás para frente, que eu vou lembrar. O da Preta. O da Preta foi um texto bem não bem antigo, mas faz um tempinho já. E eu considero ele meio que uma das vertentes das minhas escritas, porque eu considero ele com ativismo muito político, talvez. É uma coisa que eu precisava escrever e eu sabia que, mesmo se eu não postasse os meus poemas, eu queria que o mundo soubesse. Porque tem muito de um empoderamento, de um reconhecimento, não só meu, quanto de outras pessoas, talvez. E aí eu fiquei muito feliz e muito abalada também, talvez, mas muito mais contemplada de quando eu consegui escrever ele e fui editando sempre nesse trabalho de não, não é isso, é isso, não, não é isso. E aí quando eu fiz ele acho que foi um dos poemas que eu mais falei, assim, em sarau, que eu levei para expor, até por esse motivo, né? E é isso, o preto ele sempre vai se descobrindo e sempre tem coisa nova para pôr dentro dele, porque ele fala bastante sobre as questões da mulher, sobre o racismo, sobre a mulher objetificada, várias coisas assim. E querendo ou não, sempre tem uma notícia a mais, uma novidade que a gente vai incluir nesse pacote. O outro, que é o que ela me resgata primeiro, eu quis colocar porque ele é bem um pouquinho da característica da maioria das minhas poesias que eu vou como que eu vou construindo e como que ele que se dá assim tem bastante repetição considero um poema bem descritivo então eu acho que ele tem bastante dos meus afetos também dos meus sentimentos e eu acho que ele é até mais antigo deixa eu ver aqui não tenho certeza mas acho que ele é mais antigo que o Preto até mas foi um dos que eu editei depois do Preta. Então sempre tem uma coisa que eu escrevi lá em 2013, 2014 talvez, e tô postando agora em 2021. E aí talvez isso cause até um caos, porque às vezes eu posto um poema super feliz e outro super triste. E aí, tipo, a galera não entende nada, assim, mas pode ser também a proposta, né? E o último, que é o vídeo, que é Duas Vezes Recinto, esse compilado de tudo foi a partir do vídeo também que a Ele me fez o convite, porque ela achou que conversava bastante com as artes que iam ser expostas e tudo mais.
E ele é tudo isso, assim, não dá pra nem dizer o que que é, porque ele tem poesia narrada, deu falando, embora eu não goste muito da minha dicção, ainda tenho que trabalhar muito nisso. Mas tem eu dançando, tem a edição das coisas que eu vou, sei lá, bisbilhotando e fuçando pra ver como que eu vou descobrir isso. E aí eu vou editando tudo pelo celular, também trabalho bastante com uma ferramenta só. E é uma composição que eu gosto muito, assim, tipo, desse vídeo, porque ele traz muito essa sensação de, tipo, ser uma obra que não é nenhuma coisa nem outra, mas tem muito da minha pessoa. Então ele me contempla bastante. E aí, nesse processo de, tipo, dessa exposição que fala sobre criação, de tempo de maturação, talvez, das coisas, não de um início ou de um fim, mas, tipo, de uma coisa que vai sendo construída e sendo gerida, de uma coisa que está por vir, talvez, eu achei que ele conversa bastante com essa ideia. Então, meio que isso, assim, no geral, no grosso, né? Sobre as obras. Legal, bem legal. E aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho com a dança, porque você tem esse trabalho que é mais individual, seu, que você produz, mas você também está em outros grupos de dança e companhias de dança. Queria que você contasse um pouco pra gente. Sim, antes, né, num período antes pandemia, eu trabalhava em algumas companhias de dança, bastante até, tipo, ia para São Paulo todo dia, para o centro de São Paulo. E aí eu dançava, ensaiava, fazia aula, era aquela coisa bonita de se ver, entre aspas, né? Porque sempre é uma luta para quem faz esses trajetórios, esses atravessamentos de cidade para cidade. Mas eu trabalhava, geralmente eram companhias menores, uma ou outra foi uma companhia que é mais reconhecida dentro do mundo da dança. Mas era exatamente como isso, trabalhava como intérprete criadora, tinha lá o núcleo de direção, ou o diretor ou a diretora, participava do elenco, assim, do grupo do baile. E era isso, a gente passava bastante também por processos de criação, geralmente dirigido, que tinha alguém provocando ou buscando o que o olhar do diretor queria, né? E também trabalhei com outras coisas que não era dentro desse aspecto de pesquisa, de desenvolvimento, nananã, estudo, que é mais uma coisa de show, de job, evento, vai lá, faz o 7, 8 gira, nananã. Então, Uhum. mais, né? Então, eu buscava sempre estar em várias áreas, porque precisa, assim, tipo, ganhar dinheiro, né? E aí não é Claro. fácil. Aí você Uhum. vai estando nos lugares que você gosta, mas também vai buscando outros lugares para se sustentar nos lugares que você gosta. E aí as leis de incentivo sempre ajudam bastante também. Então, tipo, os meus grupos a gente mandava projeto, às vezes era contemplado, às vezes não. Tem um que agora está ativo, que é a Dentre Nós, que é um grupo só de mulheres, com uma direção de um homem, mas também que tem uma alma feminina muito apurada e muito delicada. Que a gente pegou um projeto agora, então a gente vai estar trabalhando nisso, mesmo na pandemia, mas bem restrito, né? Cada um na sua casa, com as coisas todas. E aí dançar em casa foi uma coisa que eu descobri muito nova também, né? Tipo, demorei um pouco para me adaptar, nem sei se eu me adaptei direito, na verdade. Mas é isso. Eu sempre dançava em casa, mas não dançava profissionalmente. Dançava porque eu gostava de ficar de improvisando na sala, na cozinha, no banheiro, na rua. Na minha rua, eu sou conhecida como a menina que dança. Mas é isso, tipo. Olha, pelos vídeos que eu vi aí no seu Instagram, você se adaptou bem, viu? Ou não dá pra perceber que não. É mais particular, né? Tipo, é da minha pesquisa. Agora, trabalho mesmo. É difícil mesmo. Bom, como essa exposição é de artistas de Suzano, para pessoas de Suzano e tal, eu queria te perguntar como é que crescer em Suzano influenciou o seu processo artístico, se te influencia como artista de alguma forma, até hoje, assim. Ah, boa pergunta. Me influenciou muito, muito bem, assim, muito positivamente. Porque eu comecei a dançar a partir de um projeto social daqui da cidade, embora não tenha durado muito. Mas foi a partir das oportunidades que foram oferecidas de prefeitura, ou oportunidades gratuitas, que eu fui conseguindo me envolver nesse lugar da arte e tudo mais. Então, por mais que às vezes eu enxergue, outras pessoas enxerguem, não muito crescente, mas existe sim uma potência muito forte cultural que alimenta
querendo ou não, direciona para um começo, né? Para um primeiro contato, para uma primeira aula e tudo mais. Realmente, tipo, eu senti muita falta de uma continuidade. É tanto que eu fui buscar minha formação no centro, porque a especialidade mesmo é muito difícil, qualquer lugar, né? Mas falando de Suzano, foi aonde que eu fiz a maioria dos meus cursos livres e tive muito retorno positivo, assim. Claro. Quando a gente estava conversando antes, né, você disse que você encontra várias pessoas de outras cidades da Grande São Paulo, tal, geralmente mais no centro, né, para ter um lugar em comum. Conversando assim com eles, você consegue saber se também tem tanto incentivo em outras cidades, assim, da Grande São Paulo, ou se você acha que Suzano realmente é um lugar que tem bastante oportunidade, assim? Então, eu acho que Suzano tem bastante oportunidade, mas é bem similar às outras cidades também, né? Tipo, que são mais de periferia do que do centro de São Paulo. Querendo ou não, o centro de São Paulo ele se torna um ponto de conexão, que é tipo, eu não preciso atravessar da minha cidade para ir lá para outra cidade do interior. No meio disso tem o centro. Então, as histórias meio que são parecidas, assim, fulano começou dançando num equipamento cultural, o outro começou dançando numa casa de cultura, eu comecei dançando na biblioteca de Suzano e no Casarão das Artes e no parque que também é da cidade, tudo gratuito. Então, querendo ou não, as características de como a gente começou a dançar, a se movimentar, são bem parecidas, nos aproximam. Mas é isso, tipo, sempre tem uma dificuldade que, sei lá, em algum momento, tipo, de escassez ou dificuldade, eu sinto que, tipo, na maioria desses lugares, a cultura é a primeira a levar o corte, é a primeira a ser defasada. Então, tipo, é difícil uma continuidade boa, boa mesmo, mas eu enxergo umas coisas assim, tipo, oportunidades que dá pra se agarrar. Legal, Karen. E assim, eu sei que você já falou um pouco disso e também não é muito legal, a gente não quer falar, né? Mas querendo ou não, o que está acontecendo no momento. Então eu queria saber como que a pandemia influenciou sua produção artística, se você tirou alguma coisa boa dela, alguma inspiração, ou se foi só realmente desgraça. É... Como é que foi isso para você? Se influenciou alguma coisa? Eu acho que influenciou totalmente, assim. Primeiro, de que quando começou a pandemia, eu senti isso exatamente porque, para uma pessoa que saía da sua casinha todo dia de manhã e só voltava à noite para dormir, eu comecei a ficar todos os dias em casa, fiquei com muito medo desse Covid, ainda estou, mas fiquei com muito medo, então eu fiquei isolada mesmo durante muito tempo. E meio que eu estagnei, assim, um pouco, assim, de imediato nas minhas coisas. Tanto escrita, poesia, música, treino, qualquer coisa, dei uma travada, assim. E isso foi acumulando muitas coisas. Então, tipo, querendo ou não, gerou, uma inspiração outra, da qual eu não tinha experimentado, né? Porque ninguém no mundo, sei lá, pelo menos nem eu, nem as pessoas ao meu redor tinham passado por uma pandemia ou por coisa parecida. E aí, acho que mais para agora, assim, no final, não no final da pandemia, né? Deus queira, tá me ouvindo, né, senhor? Pois é. Mas, mas mais para agora, para esses últimos momentos, eu tenho conseguido achar mais fontes de inspiração e produzir algumas coisas. Tanto com a dança, quanto com poesia, com tudo, com escrita. E aí eu tenho visto que isso me atravessou de um jeito que algumas coisas que eu escrevo, eu falo, nossa, isso daqui é sobre a pandemia. Eu escrevi sobre o tempo, nossa, isso é sobre a pandemia. Eu escrevi sobre o céu, nossa, mas tem alguma pandemia ali. Então, querendo ou não, inspira, né, a gente de alguma forma. Não é da maneira mais prazerosa possível, mas dá para construir, sim, algumas coisas. Até porque é um caos, né? Então é um caos diferente que a gente está vivendo. Mas dá para tirar uma experiência, mesmo das experiências ruins. Sim. Bom, arte, né? Tem muita arte aí que é sobre experiências ruins, então a pandemia é um prato cheio mesmo. Chorando aqui. Exatamente. E por último, eu queria perguntar, assim, uma grande pergunta, que é o que está no futuro de Karen, assim, o que você vê, assim, para você no futuro, se é ser uma coreógrafa de uma companhia, se você não sabe ainda, o que que você espera aí nesses anos para frente?
Acho que de início eu só espero que ele exista, né? Que tenha algum futuro para Pois nós é. todos, que não acabe. Mas falando da minha pessoa, assim, eu não me vejo dentro talvez de uma caixinha desses lugares assim. Você, a diretora da companhia, você, a diretora de cinema que faz filmes estranhos, que tem dança, poesia, e nananã. Você, a escritora da bagaça. Sei lá, tipo, eu Uhum. não enxergo totalmente construído assim, mas tem algumas coisas que eu gostaria de conquistar. Então, tipo, eu escrevo poesia, mais pra frente eu quero muito publicar um livro, dois ou três. Tem os meus grupos de dança e a gente tem muito dessa coisa da direção compartilhada e tudo mais. Gosto muito de criar, mas gosto muito também de editar e produzir, então isso caminha um pouco também pro lado do cinema e pro lado que eu vou ter muitas pessoas trabalhando junto comigo e vou conseguir ver as minhas ideias sendo concretizadas. Então eu acho que depois de muito trabalho e com muito trabalho, eu vou conseguir construir e ver essas coisas mais palpáveis, assim. Então, preciso estudar muito para isso, né? Gosto muito de entender os processos, as cabeças das pessoas, a nossa evolução, a forma que a gente aprende as coisas. Mas tudo isso vai demandar muito tempo, eu acredito. Então, eu vou amadurecer muito com o tempo ainda, sei lá, acho que a Karen que era ontem já não é mais hoje, nunca vai ser a que vai ser amanhã. Mas espero que as coisas melhorem, que continue com esses incentivos, né? Tipo, tanto da cidade, quanto de família, de amigo, de tudo, para a gente conseguir continuar produzindo e continuar criando as coisas. Acho que é isso. Perfeito. Ok, Karen. Então, chegando aqui no final da live, é o momento de assim vender o seu peixe, falar para as pessoas onde é que a gente pode encontrar o seu trabalho, né? E qualquer coisa que você queira falar para o pessoal que está assistindo aí também. Tá bom. Eu queria agradecer muito as pessoas que passaram por aqui, as pessoas que vão passar também. Agradecer muito o convite. A conversa com você sempre muito boa, muito maravilhosa. Deixa eu ver, vender o meu peixe. Vocês podem me encontrar no Instagram, a Karen Marçal, que é esse daqui que vocês estão. Mas também tem uma página de poesia que eu criei na pandemia, inclusive, que é @teto.poético. Segue lá, eu posto bastante coisa. Geralmente posto um compilado e depois dou uma pausa extensa, depois mais um compilado, mas faz parte da vida. E é isso, trabalho com dança, com circo, faço perna de pau, faço vídeo, faço muitas coisas. Manda Então, é só jobs. chamar nós. Manda jobs. É isso, agradeço muito o convite, esse espaço para a gente compartilhar. Senti muito cuidado e muito carinho por todas vocês que eu estive em contato, por mais que, né, por telinha, por mensagem. Mas é sempre muito bom fazer essas conexões. Então, agradeço muito. Obrigada. Obrigada a você, Karen, por participar da nossa live. Agradeço também a Eli, que, né, organizou isso tudo, chamou a gente, chamou a Karen, chamou todos os artistas que estão na exposição. Muito obrigada, Eli. E é isso, gente. Se quiserem acompanhar o trabalho da Karen, ela já deixou aí as redes sociais. Também está marcado em todos os posts que eu fiz ali da live e tal. E amanhã a gente também vai postar o vídeo dela, que é parte da exposição, então fiquem ligados. E é isso, pessoal. Beijos. Um beijo. Tchau. Tchau.